Ok. Bom, então hoje a gente continua falando do ar, né? Da atmosfera especificamente. E aí agora tá chegando alguém aqui. E aí a gente, na última aula, falamos das características e da importância do ar atmosférico, como que a maior parte da atmosfera é constituída pelo gás nitrogênio, falamos que tem o oxigênio, o gás carbônico, que é fundamental para a manutenção da temperatura da Terra, porém, nós vimos também que esse excesso de gás carbônico provocado pela poluição tem gerado o que a gente chama de aquecimento global, né? E aí nós falamos de dois fatores essenciais à vida neste planeta, que é a respiração e também a fotossíntese, né? Então a gente começa a falar um pouquinho da importância do ar para a vida, tá? Então nós temos dois gases que são fundamental, que são de importância vital para todos os seres vivos aqui do planeta Terra. Esses dois gases são o gás oxigênio e o gás carbônico, tá? E eles estão relacionados diretamente com os dois processos, tanto de respiração quanto de fotossíntese. Mesmo que aconteça de maneira inversa, um absorve, o outro libera, os dois precisam desses gases, tá? Bom, quando a gente pensa em respiração, então, vocês já pensam nos movimentos que nós fazemos para respirar. Inspirar e expirar, né? Mas a respiração, ela não está somente nesses dois processos, tá? A respiração envolve ainda as nossas células. Por quê? Dentro das nossas células, numa organela específica chamada mitocôndria, acontece o que nós chamamos de respiração celular, tá? Então, a respiração é um processo muito amplo que começa lá na ventilação pulmonar, com os atos de inspirar e expirar, até o nível celular, no que a gente chama de respiração celular. E o que acontece, tá? Nas nossas células, pega o açúcar que veio lá da alimentação, né? Veio lá da alimentação e foi para dentro da sua célula, junto com o gás oxigênio que veio desse ato de você inspirar, tá? E produz energia e gás carbônico. Olha lá, produziu gás carbônico. Só que o gás carbônico não pode ficar dentro das nossas células. E aí o que acontece? Nós temos que eliminar esse gás carbônico no processo que a gente chama de expiração, tá? Então, a maior parte dos seres vivos necessita desse gás oxigênio para a respiração e, em contrapartida, libera o gás carbônico, tá? Esse processo que precisa do gás oxigênio é chamado de respiração aeróbica, ou seja, todos nós aqui precisamos do oxigênio. Então, nós fazemos respiração aeróbica, tá? Mas alguns organismos, principalmente os organismos que são microscópicos, tá? Como algumas bactérias, não utilizam o oxigênio na sua respiração. Esses organismos que não utilizam o oxigênio na sua respiração, esses são chamados de organismos anaeróbicos. Anaeróbicos, ou asinha de negação, que não precisa de oxigênio. Então, como que acontece o processo de respiração? Resumindo, tá? Resumidamente, olha só, a gente pega lá o açúcar mais o oxigênio e produz energia, mais água, mais gás carbônico. Isso é o que acontece resumidamente dentro do nosso organismo. E aí esse processo envolve a inspiração e a expiração, que é o que nós chamamos de ventilação pulmonar. E aí, dentro do nosso organismo, acontece o que nós chamamos de trocas gasosas. Onde acontecem as trocas gasosas no organismo de vocês? Qual parte do corpo? E aí? No pulmão, exatamente. Dentro dos pulmões de vocês, numa estrutura bem específica
no finalzinho de cada brônquio, que nós chamamos de alvéolos. Então, no finalzinho de cada estrutura pulmonar tem um alvéolo que parece um cachinho de uva e ele é cheio de vasos sanguíneos e é ali que ocorre, então, as trocas gasosas, tá? As trocas gasosas, então, pode ser realizada pelos pulmões, como acontece com nós, né? Mas ela pode ser realizada pela pele, como acontece com os anfíbios, tá? Ou ela pode ser realizada pelas brânquias, como acontece com os peixes, tá? Então, a gente também tem esses outros tipos de respiração. O gás oxigênio, ele está presente no meio externo, no ar e na água. E aí ele é incorporado junto com o nosso sangue, circula por todo o nosso sangue, chega nas células, produz energia e gera o gás carbônico. O gás carbônico sai das células, entra no nosso sangue, vai para os nossos pulmões e é mandado para fora, tá? Isso é muito importante vocês saberem, tá? E tem esse parágrafo aqui, ó, que fala exatamente o que eu disse para vocês. Que, ó, nos mamíferos, o ar é inalado pelas nossas narinas, tá? Aí ele passa pela nossa traqueia, pelos nossos brônquios. Aí esses brônquios, eles se ramificam, tá? E chega nos nossos bronquíolos. E aí, dentro dos pulmões, tem uns cachinhos de uva na pontinha desses bronquíolos, chamados alvéolos pulmonares. E aí, nesses alvéolos pulmonares, o ar oxigênio passa do pulmão para o sangue e o sangue com gás carbônico que é trazido para o pulmão também passa do sangue para os alvéolos e vai para fora. É assim que acontece. Aí tem uma imagem bem legal aqui, ó, que mostra para vocês, eu estou na página 101, ó, essa imagem mostra aqui, ó, o finalzinho dos brônquios, tá? E na pontinha de cada brônquio mostra um alvéolo. E aí do lado mostra para vocês acontecendo as trocas gasosas, ó. O gás recebendo o oxigênio, e aí o vasinho tá ficando vermelhinho, ó. E o sangue rico em gás carbônico chegando para os alvéolos e mandando o gás carbônico para fora. Então, olha que isso aqui é o pulmão, tá? Essa bolinha azulzinha. Se não tiver açúcar no nosso corpo, a gente não consegue produzir energia. Então, por isso que a gente precisa comer carboidrato, tá? Mesmo quem tem diabetes, acaba precisando ingerir uma dose diária de carboidrato para produzir energia. Beleza, pessoal? Sim? Tá. Agora vamos falar do outro processo que também é fundamental para a vida, que é a fotossíntese. A fotossíntese acontece com os seres autótrofos, né? Esses seres autótrofos são aqueles que produzem o próprio alimento, como as plantas, as algas e as cianobactérias, tá? Todos esses seres fotossintetizantes possuem um pigmento chamado clorofila, que é capaz de absorver a luz solar e converter a energia luminosa em moléculas de açúcar, tá? Em glicose. E aí, essa glicose é utilizada como seu próprio alimento. Resumidamente, o processo de fotossíntese acontece quando mostra aí na imagem para vocês, nessa figurinha aí, ó. O vegetal pega gás carbônico, pega água, na presença da luz solar e também da clorofila, e ele é capaz de produzir glicose, o açúcar, mas o gás oxigênio. Olha o processo inverso, né? Lá atrás na respiração, os seres vivos pegou o oxigênio e liberou gás carbônico. Agora aqui na fotossíntese, o vegetal está pegando o gás carbônico e liberando o gás oxigênio. Olha como a natureza ela é perfeita, né? Então, nós temos aí um trabalho antagônico para manter as taxas de oxigênio disponível na natureza, tá? Bom, quanto aos dois processos, dúvida, pergunta? Pode. Tranquilo, gente? Sim. Sim?
Tá. Então vamos falar um pouquinho do transporte dos seres vivos, tá? Nós temos aí, então, diversos micro-organismos, como as bactérias, os vírus, os fungos, os ácaros, que são transportados por meio do ar, tá? E quando esse ar está em movimento, que é o vento, eles podem ser transportados para locais bem distantes. E isso permite que esses vírus, essas bactérias, esses fungos, eles colonizem diversos territórios, tá? E é por isso também que nós temos muito a propagação de doenças através do ar. Olha aqui, a gente tem doenças como a rubéola, a varíola, a gripe, a catapora, o sarampo, que são causadas por vírus, né? A tuberculose, que é causada por bactéria. E a gente ainda tem as rinites, a gente ainda tem a... Prof, eu tenho tudo isso. Espera aí que o Otávio falou junto com você, Fernando. Por que o espaço é preto? Porque a luz, não, a gente está longe o espaço tem, a distância entre uma estrela e outra é muito grande, né? Então a luz só viaja pelo espaço, ela não fica contida ali, refletindo no espaço, não tem algo para ficar refletindo a luz, tá? Porque ele reflete a luz da água. Uhum. Bom, então o ar ele também é essencial para o transporte dos seres vivos, inclusive para o transporte de seres que transmitem doenças. Inclusive, nós estamos vivendo uma pandemia em que o que causa essa pandemia é transportado também pelo ar. Por isso a necessidade de usar máscara, né? É um vírus que se transmite através do ar, é um vírus respiratório, né? Outra importância do ar é a polinização e a dispersão de sementes. Isso é fundamental, tá? A polinização é o quê? O vento, ele carrega o grão de pólen, que é o gameta masculino, até o aparelho reprodutor feminino da planta para que ocorra a polinização. Fundamental para a reprodução dos vegetais. E a dispersão de semente, que, claro, alguns vegetais produzem sementes bem levinhas, algumas têm até umas expansões que parecem asinhas, que facilita que o vento transporte essas sementes para bem longe, e isso garante a dispersão das sementes e que essas espécies consigam chegar em outras regiões distantes da planta que deu origem, tá? Então, isso é muito importante. Então, as sementes, elas são bem leves e o vento facilita o transporte dessas sementes pelo ar. Tranquilo? Sim? Sim. Tá. Então, agora, vocês vão fazer para mim, eu acho que está separado lá. Deixa eu ver aqui. O módulo, eu acho que está 62, está separadinho, né? Está separado o módulo 62? Então, vocês vão fazer para mim agora. Tá separado. O módulo 62, que vai falar da importância do ar para a vida. E eu quero que vocês vão me enviando, pode me enviar pelo WhatsApp e eu vou acompanhando os recebidos. Assim que eu receber de todos vocês, tá, que estão aqui na aula, eu chamo vocês de volta para a gente continuar e aí a gente começa a falar das camadas da atmosfera, ok? Tranquilo? Então, o módulo 62 para agora, tá? E aí eu vou acompanhando os recebidos e os da sala que vão fazendo também. Conforme eles forem acabando, eu já sei mais ou menos o tempo que vocês vão levar para resolver. Combinado? Até daqui a pouquinho, então. Pode me mandando pelo WhatsApp, não vou nem abrir um espaço no Que Mágico. Até depois. Tchau, tchau.